Mais um Guia Tempo com Deus, aconselhando uns aos outros, converse sobre o sofrimento. O texto bíblico que eu quero ler com você se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vou ler para você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Os sofrimentos são eventos singulares na vida do ser humano. Apesar de os eventos serem parecidos, por exemplo, alguém ter a mesma enfermidade que a outra pessoa, o processo de sofrimento é singular na vida dessas pessoas. É diferente em alguma medida na vida desses indivíduos. Por outro lado, o sofrimento ele é comum, apesar de ser singular, ele traz muitos pontos em comum de pessoas para pessoas. Um desses pontos comuns é a realidade de que todo sofrimento traz uma dor ao coração difícil de lidar, uma dor insuportável. O sofrimento na vida de uma pessoa muitas vezes leva ela ao extremo, é debilitante, leva ela ao extremo, leva ela a considerar que já não há mais esperança, de que já não há uma saída, de que sua vida chegou ao final, de que não há resgate, não há redenção, de que a pessoa está de fato abandonada por todos. Todos nós, em meio às nossas angústias e sofrimentos, já pensamos, talvez não declaremos isso em palavras, mas pensamos e até nos comportamos como se tivéssemos sido abandonados por todos. Bem, o sofrimento faz parte das nossas conversas diárias. O sofrimento faz parte da vida humana e é por isso que nós sabemos que as Escrituras têm as respostas do Senhor para o sofrimento. Deus fala sobre o sofrimento em toda a Bíblia e nós devemos então aprender com Ele, aprender a partir dele como nós devemos lidar com o sofrimento nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, quando estamos dispostos a praticar o aconselhamento bíblico, o pastoreio mútuo. O sofrimento nas Escrituras, muitas vezes ele é comparado, ele é ilustrado pelo deserto. O deserto é um lugar árido, um deserto é um lugar perigoso, um deserto é um lugar hostil, o deserto é um lugar sem caminhos definidos, o deserto é um lugar de pouquíssima habitação, o deserto é um lugar onde nós passamos privações, provações e dificuldades. O deserto é um lugar que nem todos querem estar, se não for através de um pacote turístico, né? Em um passeio de turismo. Mas ninguém quer estar no deserto para viver e viver aquela realidade sob as condições de um lugar assim. Mas é justamente o deserto que ilustra o sofrimento e as provações que todos nós enfrentamos. Mas foi lá no deserto, no Egito, o povo sofrendo a opressão, sob o chicote, executando um trabalho escravo. Foi ali naquele lugar que o Senhor agiu para libertá-los e os conduziu em uma peregrinação em meio ao deserto. O deserto é um lugar duro, é um lugar árido, mas a presença de Deus é real no deserto. Deus está lá, Deus esteve lá, Deus está com o seu povo, Deus está com os seus filhos
no meio das suas angústias, no meio dos seus sofrimentos, no meio das suas tribulações. Foi lá no deserto que ele libertou o seu povo e iniciou uma peregrinação. Deus manifesta graça e misericórdia ao seu povo em meio às suas angústias e tribulações. E essa deve ser a nossa postura. Não duvidar do sofrimento das pessoas, mas nos aproximarmos com misericórdia, com graça, responder com compaixão à dor e à angústia dos nossos irmãos. Ouvidos e corações sensíveis, mentes cheias de sabedoria, para não ser pedra de tropeço, para não ser razão de aumentar o desânimo e o sofrimento do nosso irmão, mas ser um canal de Deus para consolar, para levar aquele coração às doces consolações do Espírito Santo. E pensando no próprio exemplo do Êxodo, a gente pode saber que o deserto não é só um lugar de aflição, não é só um lugar de dor, mas é um lugar real, é um lugar onde a atuação do Senhor é real. E é um lugar onde o Senhor pode transformar as nossas vidas, porque a angústia, a dor e o sofrimento revelam as profundezas da nossa alma. E ao revelar as profundezas da nossa alma, mostram se estamos adorando ao Senhor ou se estamos vivendo para nós mesmos. Foi ali no meio do deserto que o coração do povo de Deus foi provado. E foi ali no meio do deserto que eles foram reprovados, porque murmuraram, porque sentiram saudade do Egito, porque desprezaram a presença do Senhor, porque ignoraram a orientação do Senhor. Mas nós temos alguém que venceu o deserto. Nós temos alguém que não falhou quando foi tentado no deserto. Nós temos alguém que superou o deserto. Esse alguém é Jesus Cristo. Em Mateus 4 você vai ver, ele foi tentado de todas as formas. O diabo que andava às sombras na peregrinação do povo pelo deserto assumiu a postura ativa e atacou diretamente o Senhor Jesus Cristo, que tinha a palavra no seu coração, que reagiu com a palavra como ataque, como defesa diante das investidas de Satanás. Ele não reprovou. Ele foi aprovado. Ele venceu. Ele superou o deserto. E porque ele venceu, porque ele superou o deserto, nós podemos olhar para ele com esperança, na certeza absoluta de que o Senhor Jesus Cristo é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e que está disposto a nos restaurar, que está disposto a nos resgatar, que está disposto a nos perdoar, que não importa qual seja a situação, Ele está presente para nos consolar, para nos guiar, para nos orientar, para nos livrar. Às vezes, nos curar, segundo a sua vontade soberana, algumas vezes para nos conduzir em meio à dor e à angústia. Ele venceu o deserto, ele venceu a tentação no deserto, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E é por isso que ele é presente nas nossas vidas. Meus irmãos, eu não sei qual é a luta ou a dificuldade que você está enfrentando. Eu tenho enfrentado lutas, eu tenho enfrentado dificuldades. E às vezes, no meu deserto eu falho. Talvez você também enfrente a mesma coisa. Mas hoje nós temos a oportunidade de olhar para Jesus Cristo. Ele venceu o deserto por nós, Ele conhece o nosso coração, sabe das nossas dores, Ele é homem de dores e que sabe o que é sofrer. E a presença dEle é real na vida dos seus filhos.
A presença dele é real, a presença de Deus foi real na vida do povo no meio do deserto. A presença de Deus através de Jesus Cristo é real na vida dos seus filhos. Eu quero te animar hoje a abrir seu coração e colocar suas angústias e seus sofrimentos diante do Senhor. Quero te animar hoje também a ser sensível como o Senhor é com você, a ser sensível com a dor e o sofrimento do seu irmão. A ser intencional, a dar um passo em direção ao seu irmão, para ouvir aquilo que ele deseja tanto compartilhar. Suas angústias, seus pesares. Ouvir e ser um canal do Senhor, da consolação do Senhor na vida dos nossos irmãos. Meu desejo é que Deus te abençoe. Meu desejo é que Deus te use, que Deus nos use no aconselhamento e no pastoreio mútuo, para que conversemos mais sobre os sofrimentos, mas não de maneira vazia, sem propósito, mas com a intenção de ver a graça e a misericórdia de Deus atuando nas nossas vidas, através dos sofrimentos. Não dá para esgotar o assunto, mas eu quero que você recorde. O povo de Israel não chegou a clamar a Deus declaradamente. O povo de Israel não buscou ao Senhor. O texto diz que o Senhor ouviu os gemidos do seu povo. E o Senhor está olhando para você. E Ele sabe do teu sofrimento. Ele sabe da tua dor. Ele sabe da tua angústia. E Ele está presente com os braços abertos, disposto a atuar na tua vida, te libertar, te conduzir por um caminho que vai transformar a tua vida e o teu relacionamento com Deus. É isso que eu tenho ouvido do Senhor nas minhas lutas e nas minhas dificuldades, de que Ele está comigo e de que Ele quer fazer uma obra na minha vida. Então, olhemos com alegria para o sofrimento, com fé para o sofrimento, com corações abertos e dispostos. Não com a ideia, Deus não tem a ideia de que nós somos masoquistas. Ele sabe que nós não suportamos, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, mas Ele quer que nós levemos as nossas angústias, compartilhemos as cargas uns dos outros, que nos apoiemos mutuamente, mas que levemos diante dele em lamento, em oração, em clamor, tudo aquilo que está no nosso coração. Seja em um nível individual, onde nós vamos estar orando ao Senhor, mas seja também sendo ouvido do Senhor para ouvir os lamentos, as angústias, as dores dos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe.